Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E esse vídeo marca o nosso retorno às atividades, mesmo que ainda de forma remota, mas em breve estamos juntos aí mais uma vez de forma presencial. Nós vamos começar o capítulo 2, beleza? Vamos começar o capítulo 2. No capítulo 1, a gente estudou alguns conceitos básicos de redes, a gente viu um pouco sobre topologia de rede, alguns meios de transmissão, estudamos algumas nomenclaturas também, muito usadas em redes de computadores. E eu já adianto que você pode aí fazer o login na sua conta. Matheus, eu não lembro a senha, faz muito tempo, não tem problema, entre em contato comigo ou com o Diego, que a gente dá um jeito, beleza? Mas loga aí no NetAcad e dá uma revisada, dá uma lida no conteúdo do primeiro capítulo, se você tem alguma dúvida. E também não deixa de ler e estudar o conteúdo do capítulo 2, que é o conteúdo que nós vamos começar hoje, beleza? E o sistema operacional, galera, é o sistema indispensável em qualquer dispositivo, beleza? É o sistema que faz qualquer dispositivo eletrônico funcionar. Todo dispositivo ele tem embutido ali um sistema operacional. No caso dos notebooks, dos PCs, nós temos três grandes sistemas, né? Três grandes sistemas operacionais, que é o Windows, o Mac e o Linux. No caso dos smartphones e tablets, nós temos o Apple iOS e o Android, que é baseado em Linux. E no caso dos dispositivos da Cisco, nós temos o Cisco iOS, que é o sistema operacional presente aí nos switches, nos roteadores, nos APs, enfim. Então, galera, às vezes a gente esquece, mas um switch, um roteador, ele também é um computador, beleza? Ele vai ter aí memória, processamento, unidade de armazenamento também. Então ele vai ter aí um conjunto de componentes que é muito semelhante aos componentes dos nossos notebooks, presentes nos desktops também, nos nossos computadores de mesa. Mas no caso dos switches, dos roteadores, equipamentos Cisco, nós temos aqui essas divisões, certo? Essas camadas. E quais são essas camadas, Matheus? Essa aqui que você está vendo agora, ó, é o shell, o kernel e o hardware, beleza? O hardware é a parte física do computador, os componentes eletrônicos, certo? Acredito que não seja novidade. O kernel é a camada que faz aí o meio de campo e faz a comunicação entre o hardware e o shell, beleza? Você vê que ele está aqui no centro, ó. Ele faz a comunicação entre o shell e o hardware. Matheus, e o que é o shell? O shell é a interface, beleza? É a interface, é aquilo que a gente tem contato, que a gente vê. Existem, nesse caso dos switches, nós temos a interface de linha de comando, que é o CLI. Mas existe também a nossa querida interface gráfica, a interface gráfica do usuário, GUI, beleza? Então é isso, nós temos o shell, temos o kernel e temos o hardware. E cada sistema operacional ele tem uma finalidade, beleza? Por exemplo, a interface do usuário, que é uma interface bem mais amigável, a interface como nós estamos acostumados hoje a trabalhar, com janelas, botões. A interação com ela é muito mais fácil, a gente consegue aí interagir com o mouse, com o teclado, inserir textos, enfim. Ao utilizar, por exemplo, um sistema operacional CLI, beleza, como a gente encontra nos switches da Cisco, que é puramente texto, puramente linha de comando, a gente tem aí uma interação muito maior com o teclado. A gente interage com o sistema operacional por meio de comandos. Então, não é muito comum se usar mouse nesse tipo de abordagem. E só um adendo é que o sistema operacional da Cisco, o iOS, ele pode ser transferido aí para sua máquina, pode ser encontrado sem muita dificuldade lá no site oficial da Cisco, que é esse aqui que você está vendo na tela, beleza? E aí existem alguns métodos de acesso, existem alguns meios que a gente pode acessar esses equipamentos. E quais são eles? Esses aqui que estão em negrito, ó. É a porta do console, é o Circuit Shell, o famoso SSH, e o Telnet. Esses são alguns métodos, certo, de acesso. Entre essas três tecnologias, eu dou destaque aí para o Telnet, beleza?
Por que eu dou destaque para ele? Porque é uma tecnologia que está entrando cada vez mais em desuso. E por que está sendo menos usado, Matheus? Eu vou explicar para você agora. Cada vez que eu vou usar o Telnet, eu vou me conectar a linha de comando, ao CLI via Telnet, eu preciso fazer uma autenticação de usuário e senha. O problema é que não existe nenhum tipo de criptografia nessa autenticação. Esses dados, eles trafegam pela rede como texto simples. E aí é muito fácil de ser interceptado e alguém conseguir aí o usuário e senha de terceiros, entende? E aí nós temos o Security Shell, que é o SSH, já é muito mais usado, muito mais disseminado, e um dos principais pontos por essa popularidade toda é a questão da autenticação criptografada. É um protocolo muito mais seguro. Então, por meio do SSH, eu posso, por exemplo, me conectar a um roteador, mesmo que eu não esteja fisicamente próximo a ele. Eu posso, por exemplo, do meu laptop, do meu computador, abrir uma sessão SSH remota, uma conexão remota, para um roteador que está lá no data center, em outro setor, entende? Mesmo que eu não esteja tão próximo fisicamente a ele. Essa é a grande função do SSH, é me conectar a um servidor ou a um equipamento de forma remota. E a porta console, eu preciso aí de uma interação bem mais próxima, é uma coisa mais física. Eu pego ali um cabo específico e plugo no meu computador. Do computador eu conecto no switch ou no roteador e faço aí as devidas configurações. Independente da forma que eu escolher para poder fazer o acesso ao dispositivo, eu preciso aí de alguns acessórios, de alguns programinhas que me auxiliem nessa tarefa. E alguns deles é esse aí, o PuTTY, você pode também chamar de PuTTY, e o TerraTerm. Também existem outras opções como o Security CRT e o SX Terminal, beleza? Se eu não me engano, desses apenas o Security CRT ele é um programa pago. Tem algumas funções que não contém em outros programas, mas o muito usado mesmo é o PuTTY, beleza? É um programa muito usado para fazer acesso a dispositivos como switch e roteadores. E aí, pessoal, mais uma vez eu reforço a importância de você logar lá no Network Academy e estudar, fazer resumos, ler todo o conteúdo, certo? E principalmente consumir essa parte multimídia da plataforma, certo? Você vai ver que esse capítulo 2 ele é recheado de vídeos de demonstração. Nessa parte aqui você vai ver uma demonstração, por exemplo, dos modos de operação do Cisco, beleza? Então vai lá e assiste esse vídeo. Primariamente, existem dois modos de comandos pré-definidos aí no iOS da Cisco. O primeiro deles é o modo exec do usuário, e o segundo é o exec privilegiado. E quais são as principais diferenças? No exec do usuário, você tem um número bem limitado de comandos, então você não consegue fazer tudo o que você quer estando no modo exec do usuário, beleza? Agora, o exec privilegiado, ele permite tudo, ele permite que você faça a gestão e execução de comandos avançados. Então, muito cuidado quando for brincar aí no switch, estando no modo exec privilegiado. E aí depois vocês podem dar uma olhada aqui nesse descritivo, mas uma coisa a se observar é isso aqui, ó, é o aviso padrão. Em modo exec usuário, você vai ver que o prompt ele vai estar dessa forma. Já no modo exec privilegiado, ele vai estar aqui com o joguinho da velha, ou hashtag, beleza? Então sempre fica de olho na forma como o prompt ele é apresentado para você, tudo bem? Na navegação do iOS, é importante que a gente saiba o uso dos comandos de configuração. E são eles o modo global, o modo de interface e o modo em linha. Matheus, o que faz o módulo global? O módulo global, como o próprio nome diz, não tem nada a ver com TV Globinho nem nada. O módulo global são configurações gerais, beleza? Por exemplo, se eu quiser configurar um banner no roteador da Cisco, eu vou configurar pelo módulo global, porque eu quero que seja uma configuração geral, todo mundo veja essa configuração.
Existe um módulo de interface, que é um módulo mais específico. Por exemplo, eu posso configurar o endereço IP apenas de uma interface, por esse módulo. E tem um módulo em linha, que eu posso configurar também coisas bem específicas, como por exemplo, alterar a senha da conexão SSH, uma conexão remota, beleza? Essas são as principais diferenças desses três módulos. Assiste também esse videozinho descritivo aqui, lá no NetAcad. Para usar o iOS da Cisco, é necessário também que a gente estude os comandos de navegação. E existem alguns que são bastante utilizados, que é o Enable, o Disable, o Exit, certo? O Exit para sair de algum modo específico, o End, o Ctrl Z também funciona como End. Outro comando muito utilizado também é o Configure Terminal. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante isso em nossas práticas. Mais uma vez, dá uma olhada aqui no vídeo demonstrativo. Então nós temos que, para entrar no modo exec privilegiado, nós usamos o comando Enable, ou o comandinho que eu falei. Para entrar no modo de configuração global, a gente usa o Configure Terminal. Para fazer configurações de interface, usamos o Interface. A gente vai dar agora uma olhada básica em como funciona a estrutura de comandos do iOS. Na verdade, isso aqui, galera, é uma convenção, é uma padronização. A forma que se apresenta aqui essa estrutura de comandos, você vai encontrar, por exemplo, quando for estudar Linux ou quando for estudar um outro tipo de sistema operacional. Então nós temos aqui o prompt, que nesse caso aqui é o switch, o comando, nesse caso aqui de baixo é o ping, e o espaço, que é muito importante. Se você não coloca um espaço, pode ocasionar aí acontecer algum tipo de erro, beleza? Então o espaço é importante, e a palavra-chave ou argumento, nesse exemplo é esse endereço de IP. Percebe? Temos aqui então o prompt, o comando, o espaço e a palavra-chave ou argumento. E esse quadrozinho, ele representa apenas uma explicação da convenção do que significa quando o texto está em itálico, em negrito, certo? Em negrito ele indica a palavra-chave, em itálico é um argumento, por exemplo aqui, a descrição string, ping IP address, ele está em itálico, significa que você não vai colocar isso aqui, você vai colocar o IP verdadeiro, entende? Então, presta muito atenção nisso aqui, nessas convenções de escrita. E aí nós temos agora o recurso de ajuda. Praticamente todo o sistema operacional ele conta com esse tipo de recurso de ajuda integrado, onde você pode buscar ali um primeiro socorro quando tiver dúvida de alguma coisa, do funcionamento de algo. E no caso do iOS da Cisco, nós temos aí uma interrogação, beleza? Em qualquer prompt, se a gente digita uma interrogação, nós vamos acionar aí o recurso de ajuda. No caso do Mac, e aí é importante também que a gente saiba que existem recursos de sintaxe, de verificação de sintaxe. No Linux, por exemplo, eu costumo dizer que se o terminal ficou calado, significa que deu certo. Por exemplo, se ele detectar algum erro, se você digitar alguma coisa errada ou ambígua, ele pode retornar essas palavras aqui. Por exemplo, ambiguous command, para comando ambíguo, incomplete command, comando incompleto, por aí vai. Existem algumas ajudas que o terminal ele vai te dando para que você entenda o que está acontecendo ali. Mais uma vez eu repito, se você digitou algo e não teve nenhum erro, ele ficou em silêncio, significa que deu certo. Geralmente é assim que funciona. Atividade aqui, ó, galera, do Packer Trace navegação no iOS. Então nós temos esse cenáriozinho. Para facilitar a vida, eu já baixei esse cenário lá do Network Academy. Já está aqui o nosso cenário já pré-configurado. E aí nós vamos fazer aqui o passo a passo. Bem rapidinho aqui, para não ficar muito longo esse vídeo. Ele dá aqui alguns objetivos. Estabelecer conexão básica, acessar o CLI, explorar ajuda, explorar os modos exec e ajustar o relógio. Vocês podem dar uma olhada com mais calma.
A parte 1, estabelecer conexões básicas de acesso e ajuda. Vamos fazer aqui essa primeira etapa. Conectar o PC1 ao S1, nesse caso é o switch 1, usando um cabo de console. E aí ele vai dar todo o passo a passo, você lê esse passo a passo e vai executando. Clica no ícone de connection, no canto inferior esquerdo. Clica no cabo de console azul claro para selecioná-lo. O ponteiro do mouse se transformará no que parece ser um conector com um cabo pendente. Vamos fazer isso agora? Clica no PC1, uma janela exibe uma opção para conexão RS232. Arrasta a outra extremidade da conexão do console para o switch S1 e clica nele para acessar a lista de conexões. Seleciona a porta console para concluir. Vamos fazer isso aqui agora. A gente vem aqui no Connections, esse símbolo de raio. Vamos pegar esse azulzinho. A gente pluga aqui no nosso PC e seleciona o RS232, conforme a orientação. Clica aqui no switch, ele vai abrir essa série de opções que são interfaces aí, que são interfaces disponíveis. A gente vai clicar aqui no console, beleza? Fizemos aí a nossa primeira configuração. E aí voltando aqui para a etapa 2, nós vamos estabelecer uma sessão de terminal com S1. Então vamos clicar no PC1 e selecionar o guia desktop. No ícone do aplicativo terminal, verificar se as conexões padrão da porta estão corretas e qual é a configuração para bits por segundo. Depois clicar em OK. Então vamos lá, clica aqui, ó, computador, desktop, terminal, e aí nós temos já a resposta aqui, ó. Em bits por segundo nós temos 9600 bits por segundo. Clicamos aqui em OK. Ele vai dar uma letra bem pequena aqui, bem pequena, não sei se dá para vocês verem. Vou até dar um zoom aqui. Voltando aqui, a tela exibida pode ter várias mensagens. Em algum lugar na tela deve haver a mensagem Press Return to get started. Pressione Enter. E qual é o prompt exibido na tela? Vamos fazer isso agora. Vamos. Olha, realmente nós temos lá a mensagem que ele informou aqui, ó. Vamos apertar um Enter aqui. E ele vai aparecer aqui esse prompt, S1, que justamente é do switch 1. Esse é o prompt que aparece aí para nós. Agora na etapa 3, o iOS pode fornecer assistência para comandos dependendo do nível acessado. O prompt exibido no momento é chamado de user exec, certo? Usuário exec, que a gente viu, e o dispositivo está esperando por um comando. A forma mais básica de ajuda é digitar o comando de interrogação. Lembra que a gente acabou de estudar? No prompt para exibir lista de comandos. Vamos fazer isso agora? Vamos digitar aqui comando de interrogação. E automaticamente, ó, ele deu aqui para mim alguns comandos. Alguns comandos e o que eles fazem. Um pequeno descritivo. Que comando começa com a letra C? Vamos voltar lá. É o comando que? Connect. Alright? No prompt, digite T, seguindo de um ponto de interrogação. Vamos fazer isso? Bora. Vamos lá. T, interrogação. Telnet Terminal Traceroute. O que ele fez aqui? Ele perguntou para o terminal. Qual o comando que começa com T que você tem aí disponível? Ele disse Telnet Terminal e Traceroute. Beleza? No prompt, digite TE seguindo de um ponto de interrogação. Vamos ver. TE seguido de um ponto de interrogação. Aí ele já vai dar o Telnet Terminal. Beleza? Esse tipo de ajuda é conhecido como ajuda Context Sensitive. Ele apresenta mais informações conforme os comandos são expandidos. Beleza? E, gente,
Eu vou parar por aqui, o vídeo já deve estar bastante longo. Então vocês podem fazer o resto, beleza? É só seguir esse passo a passo e fazer, estudando, analisando, tudo bem direitinho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E a gente se vê na próxima aula.